É muito fácil querer fazer a nossa vontade e muitas vezes rejeitamos a vontade do Senhor para que a nossa vontade prevaleça. Esse é o estudo de número 819 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, mas estarmos fora da vontade do Senhor nos traz sofrimento, tanto para nós como para a nossa família e muitas vezes para as pessoas que estão conosco. Vamos ao nosso tema: os perigos de estarmos fora da vontade de Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 17, verso 5, que diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. A Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é a bússola do cristão, porque ela é a fonte de ensino que nos proporciona conhecermos a vontade de Deus para nós. Romanos, no capítulo 15, verso 4, diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. A Bíblia nos mostra os erros e os acertos de vários homens de Deus e nós aprendemos através desses erros e acertos o que agradou e o que desagradou ao nosso Senhor. A alegria do Senhor Jesus era justamente fazer a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus. Salmo número 40, verso 7, verso 8 diz: então declarei, eis aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito, tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. O nosso Senhor Jesus, até no último momento da vida dele, ele procurou fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. Davi, ele pediu para Deus o ensinar a fazer a vontade, aquilo que agradava ao Senhor. No Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guie por terra plana. Como é bom nós aprendermos, como é bom nós queremos, temos esse desejo assim de Davi, de fazer a vontade de Deus, de ser guiado por Deus. O apóstolo Paulo, ele orou pelos irmãos lá de Colossos, para que o Senhor mostrasse a eles qual era a vontade do Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 9 diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Muitas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos querer fazer, precisamos desejar que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra em nós, que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus. E o autor de Hebreus, ele nos ensina que o Senhor Deus nos aperfeiçoa. Sabe para quê? Para fazermos a vontade dele. Hebreus capítulo 13, verso 21. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.
E a nossa Bíblia, ela nos mostra que muitos personagens bíblicos fizeram escolhas que trouxeram sofrimentos porque eles estavam fora da vontade de Deus. Vamos pegar, por exemplo, o rei Saul. Ele foi rejeitado por Deus, mas no início do seu reinado, ele agradou a Deus. Quando ele achou que não tinha limite para ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, algo que era permitido somente para os sacerdotes. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, que diz: mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé havia determinado. Saul, porque ele fez a vontade dele, ele procurou agradar a ele e também ao povo. Ele não deu credibilidade à vontade do nosso Deus, às ordenanças do nosso Deus, e a consequência foi ele perder o trono de Israel. Outro rei que sofreu o juízo de Deus, porque ele entrou no templo para oferecer sacrifício ao Senhor, ele se achou no direito de fazer o que ele não podia fazer, assim como o rei Saul, ao ser advertido pelos sacerdotes. O rei Uzias se irou porque ele queria fazer a vontade dele, segundo Crônicas capítulo 26, verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O rei Uzias, ele foi um grande rei em Judá, ele fez muitas coisas boas. No início, como eu disse, ele agradou a Deus, ele buscou fazer a vontade de Deus, mas quando ele se sentiu seguro, seu reino já estava fortificado, o nome dele era espalhado pelas nações, reconheciam a grandeza dele. Quando ele começou a fazer a vontade dele, ele não buscou a vontade de Deus, ele não conteve a vontade que ele tinha, ele fez o que desagradou a Deus. A consequência foi terrível. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. O rei Uzias, porque ele se agradou em fazer o que ele queria, ele não procurou em fazer a vontade do Senhor, mas procurou fazer a própria vontade. Ele ficou leproso, ele morou fora da casa real, ele não podia morar junto com a família, ele não podia mais entrar na casa de Deus, que era o símbolo da presença de Deus, e ele teve lepra até o dia que morreu. É importante estarmos sempre fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus e não fora da vontade de Deus. Outra pessoa que a Bíblia nos mostra é Acã. Acã, ele olhou, ele viu uma capa babilônica, ele viu prata, ele viu ouro, ele teve vontade de pegar para ele, mesmo sabendo que não deveria pegar nada dos despojos daquele povo, porque Deus tinha proibido. Ele não se importou e para ele o que importava era o desejo dele, a vontade dele. Josué capítulo 7, verso 20 e verso 21, e respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim.
Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Acã não fez a vontade de Deus. Deus tinha proibido pegar qualquer coisa, mas ele não obedeceu a Deus. Ele quis e ele agiu, ele desejou e ele pegou porque era a vontade dele. Ele se deixou dominar pela vontade e ele teve consequência ruim, tanto para ele como para a família dele. Josué capítulo 7, verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor, e lá no vale de Acor, ele e todos os seus, tudo que ele tinha, que tinha vida, morreram, foram apedrejados. Tudo que ele possuía ficou soterrado, porque levantaram sobre os objetos um grande montão de pedra. A satisfação dele, a satisfação da vontade dele, custou a vida dele, a vida da família dele, e tudo que ele tinha passou a não ter valor nenhum. Vamos nos lembrar de Jonas. Jonas, ele quis fazer a vontade dele, porque ao ser mandado por Deus para a cidade de Nínive, ele sabia que Deus é misericordioso e podia perdoar aquele povo. Ele quis fugir da presença de Deus, ele fugiu de fazer a vontade de Deus e quis fazer a própria vontade. Ele sofreu várias consequências. Vamos nos lembrar quando os marinheiros sofreram por causa dele em uma grande tempestade. Enquanto os marinheiros estavam sofrendo, Jonas dormia tranquilamente. Jonas capítulo 1, verso 4 e verso 5. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E Jonas, ele foi chamado a atenção pelo capitão do navio, porque estava dormindo enquanto todos estavam clamando aos seus deuses para que acalmasse a tempestade. O fato de Jonas fazer sua própria vontade fez os marinheiros sofrerem com ele e fez aquele povo, fez o navio perder as suas cargas. Depois também Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Aí sim, lá no ventre daquele grande peixe, Jonas se arrependeu, porque ele se encontrou em aperto. Jonas capítulo 2, verso 1, o verso 2 e o verso 7. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas sabia que Deus é misericordioso e Deus, ele foi misericordioso para com Jonas. Deus fez o peixe vomitá-lo e Jonas fez a vontade de Deus. Vamos ver outro personagem que nos dá um grande exemplo. Esse personagem é Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Abraão pediu para ele escolher aonde ele desejasse morar, Ló escolheu as campinas de Sodoma e lá ele foi viver com a família dele. Só que Ló escolheu segundo a aparência e ele viveu naquele lugar fora da vontade de Deus. Mesmo naquele lugar,
Ló se manteve justo, mas a família dele não. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 7 e verso 8. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Ele sofreu lá, olha o que diz, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ló, ele escolheu as campinas de Sodoma, mas ele não pensou no mal que ele estava fazendo para a família dele, porque a família dele estava vivendo segundo o padrão daquele povo. A mulher dele se apegou aos bens materiais e ela perdeu a vida dela. Gênesis capítulo 19, verso 26. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Ló, ele recebeu a advertência dos anjos de Deus para eles saírem de Sodoma e não olharem para trás, mas ela não obedeceu. As filhas de Ló também fizeram coisas terríveis que desagradaram a Deus. As filhas dele o embebedaram e tiveram filhos dele, porque elas tiveram relação sexual com ele. Gênesis capítulo 19, verso 36. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Ló, ele perdeu tudo que ele tinha quando ele estava lá em Sodoma, e Deus mandou o juízo sobre Sodoma e Gomorra ao sair de lá. Para a própria vida dele ser poupada, ele não pode levar nada não, e ele escolheu morar numa caverna. Gênesis capítulo 19, verso 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Como é horrível as consequências daquelas pessoas que vivem fora da vontade de Deus. Nós devemos estar atentos à vontade do Senhor, porque nem sempre, porque estamos prosperando, estamos sendo abençoados, significa que estamos agradando a Deus ou estamos dentro da vontade dele, como nos mostra o exemplo do povo de Israel nos dias de Isaías, nos dias do rei Acabe. Nós poderíamos falar até de Davi em relação ao pecado de adultério dele com Batseba, entre outros muitos exemplos que poderíamos dar. Mas eu vou concluir. Estarmos vivendo fora da vontade de Deus traz sofrimentos para nós e as pessoas que estão conosco, porque nos afasta mais e mais do Senhor, nos traz um sono espiritual, não nos importando se estamos agradando ou não ao Senhor, e que nós possamos, assim como fez Davi, como nos mostra no nosso texto base, pedir ao Senhor para dirigir os nossos passos. Salmo 17, verso 5, eu vou concluir, que diz assim: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Que você possa ter o desejo, assim como teve Davi, de pedir ao Senhor que dirija os teus passos, porque quem te sustenta é o Senhor, quem te conduz é o Senhor. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, e que o nosso maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.